Está iniciando. Pessoal, boa noite, tudo bem? Sejam bem-vindos. Vamos dar início a mais uma aula. Professor Elber, de Direito de Legislação. Nós estamos aqui agora, vamos trabalhar hoje uma norma de grande importância, pontos importantes do Código Penal. Beleza? Pessoal, também estou aqui no WhatsApp. Se bloquear, se parar alguma coisa e travar, vocês me avisam. Beleza? Que hoje teve essa chuva aí. O pessoal está falando a questão da internet, está muito ruim. Mas faz parte, né? Então, vamos lá. Pessoal, então, boa noite. Meu nome é Elber, então, professor de Direito da Branco Curso. Vamos hoje dar continuidade ao nosso estudo. Vamos trabalhar hoje o Código Penal. 2 crimes importantes aí para a sua prova de Polícia Penal do Estado de Minas Gerais, que ocorrerá daqui a alguns dias, né, gente? Então, vamos intensificar aí a nossa preparação, tá joia? Então, hoje, gente, nós vamos fazer um bate-papo, nós vamos trocar uma ideia acerca dessa temática, tá joia? Então, vamos lá. Hoje, então, nós vamos trabalhar o infanticídio, que é o artigo 123 do Código Penal, e o aborto, que é o 124 ao 128, ou seja, chamados crimes dolosos contra a vida, né? Está previsto lá na parte inaugural, da parte especial do Código Penal. Depois ali, né, do homicídio e da indução, instigação ao suicídio e auxílio à automutilação. Beleza? Então, vamos lá. Antes de a gente adentrar na temática, só relembrando o nosso curso de Polícia Penal online, com toda a matéria, R$ 199. Entre em contato conosco, quem tiver interesse. Todo o material aí, toda a legislação online gravada, que pode assistir quantas vezes quiser, na hora que quiser, quantas vezes quiser. Tá? Gente, lembrando, domingo agora, no nosso aulão de exercícios, eu vou trabalhar com vocês exercícios do Código Penal e a Lei Anticorrupção. Bacana? Vai ser o dia inteiro. Vai ser de 8 da manhã até às 17 horas. De 8 até às 17 horas. Nós vamos trabalhar o Código Penal e a Lei Anticorrupção. Professor, o que o senhor vai trabalhar no Código Penal que é mais importante? Principalmente os crimes dolosos contra a vida, que é do artigo 121 ao 128, a questão do homicídio, não ver lá, né? As questões, principalmente com a mudança pelo pacote anticrime, a questão da natureza hediondeia, a lei 8.072 de 90. Nós vamos trabalhar o artigo 55, 57, de grande importância, também foi alterado pelo pacote anticrime, foi alterado, inclusive, aí também algumas mudanças aí pela lei também dos crimes hediondos. E, sem sombra de dúvida, que cai muito em prova em todo concurso, né, gente? Somente na área de segurança, os crimes contra a administração pública, que é do artigo 312 ao 327 do Código Penal. Prevaricação, corrupção passiva, ao peculato, a condescendência criminosa, a prevaricação imprópria do 319-A, né, referente à questão do policial penal, do diretor do estabelecimento que deixa de vedar a entrada de celular, né? Ou seja, o crime próprio dos agentes da lei policiais penais, né? E também o diretor do estabelecimento. Então, vamos ver isso aí de grande importância para a prova. Beleza? Domingo, fazer inscrição aí com a Marina. E Corujão do Rodrigo, gente. Vai ter Corujão do Rodrigo agora sexta-feira, de meia-noite às 6 horas da manhã. Então, ou seja, de sexta para sábado, estudo com o Rodrigo, redação, integração, vírgula, até às 6 horas da manhã. E domingo lá comigo, dá uma descansadinha no sábado, domingo comigo, Código Penal e a Lei Anticorrupção. Beleza? E lembrando, na nossa aulão de final de véspera de prova, vai ser dia 4, 5 e 6. Dia 4, de 8 até as 22, né? 4, 5, sexta e sábado, de 8 às 22. E no domingo, de 8 às 17 horas. Ou seja, nós vamos intensificar os pontos mais importantes de cada documento, de cada norma, para que você possa ir bem nessa prova. Então, essa é a nossa finalidade, esse é o nosso objetivo. Beleza, gente? Então, vamos lá. Sem mais delongas. Vamos lá no artigo, então, do Código Penal, do 123 ao 128, infanticídio do aborto. Então, esses são nossos temas, 2 temas hoje, importantes, para a gente um pouco esclarecer. Então, vamos lá, pessoal. Artigo 123. Matar sob a influência do estado puerperal, o próprio filho, durante o parto ou logo após. Gente, então, o que é esse crime? O que, na verdade, é essa conduta de infanticídio, né? O infanticídio, na verdade, nada mais é que a mãe que mata o seu próprio filho sobre a influência de uma situação própria, típica. E qual que é esse tipo de influência? A gente chama de um estado puerperal. Então, vamos lá. Alguns conceitos importantes para a gente estabelecer. A pena de detenção de 2 a 6 anos. Beleza? Olha lá. Aqui nós temos a figura do dolo. O ânimo necante. A vontade do agente é somente o dolo. Não há crime se há na situação culposa, né? A questão de negligência, imperícia e imprudência. Só o dolo. E, inclusive, é importante destacar
que o infanticídio não é crime hediondo, né? Nós temos aí o homicídio, por exemplo, os homicídios qualificados, as suas qualificadoras, tem a natureza hediondez, né? A questão também da indução, instigação ao suicídio não tem natureza hediondez, a questão do aborto também não tem essa previsibilidade. Mas no caso também de infanticídio, não tem essa previsão de ser crime hediondo, não está no rol da Lei 8.072 de 90. Então, aqui tem esse estado perpétuo para a doutrina, inclusive pelos órgãos lá de Brasília, o Supremo Tribunal Federal e o STJ. O que é o estado perpétuo? É o período que vai do deslocamento e expulsão da placenta à volta do organismo materno às condições anteriores à gravidez. Então, nós temos a questão lá da vida, a gente trabalha muito em sala de aula, né, gente? Nós temos 3 situações: vida intrauterina, está dentro do ventre materno, durante ou logo após o parto, e vida extrauterina. A regra, então, do intrauterina, nós temos a situação do aborto. Durante o parto, logo após, eu tenho ele dentro do estado perpétuo e a mãe mata o filho, o infanticídio. E a vida extrauterina, o homicídio. Então, o que é o estado perpétuo dentro dessa lógica? É quando, de fato, ali, né, o deslocamento e a expulsão da placenta, né, e essa volta, né, quando há aquela realização do parto, ela volta à situação de normalidade, né? A condição de normalidade do próprio organismo da mulher após o estado de gravidez. Então, esse é o estado perpétuo, né? Aquele problema psicológico, né, da mulher. Bacana? Então, crime próprio, embora admite coautoria e participação. Professor, quem pratica o crime aqui, no caso do infanticídio? É a mãe, né? Mas pode ser praticado por terceiro? Pode ser praticado por outra pessoa? Pode. Aquele que auxilia, aquele que ajuda, pode responder no caso, principalmente da participação, né? Por exemplo, o pai, a mãe está no estado perpétuo, solicita o apoio do pai para retirar a vida do filho, e o pai, sabendo da condição da mãe, né? Essa condição dessa influência do estado perpétuo, dá aquele auxílio e auxilia, né, para a morte daquela criança, e ele responde, né, em coautoria ou essa participação pelo crime de infanticídio, né? Nós temos o elementar do crime, artigo 29 do Código Penal, cujo lá o elementar do tipo criminal se comunicou, então o pai também ele pode responder. Mas, via de regra, é um crime próprio, somente a mãe que responde. Crime material, com a morte, ou seja, a cessação da vida encefálica do nascente, ou seja, do nascituro. Essa ideia de vida tem a doutrina, e o Supremo também entende com o final da vida, né? A morte encefálica, né? Esse é o entendimento do Supremo diante do caso em tela. O crime plurissubsistente, ou seja, nós temos aí o fracionamento dos atos, a gente chama de intercrimes, aquele que ele cogitou, ele preparou, executou, consumou, e em algumas situações, o exaurimento. Então, é um crime fracionado. Quando eu falo de crime plurissubsistente, eu tenho ideia da tentativa, né? Pode ter um infanticídio tentado? Sim, por circunstâncias ali à vontade da gente, pode o fato não ter se realizado, né? Então, há a situação do infanticídio também tentado e não só consumado. Então, essas são informações importantes a gente estabelecer. Vamos ver mais algumas para a gente entender, então, a questão do infanticídio. Eu dei um exemplo aqui, ó, para a gente começar a entender. Olha lá. Maria, que acabou de dar à luz a um bebê, ó, resolveu tirar-lhe a vida. Então, olha a situação ali. Maria, ela acabou de dar à luz a um belo bebê, ou seja, ela é a mãe, né? E acabou de dar à luz, ou seja, durante ou logo após o parto. Resolve tirar-lhe a vida. Para tanto, sobre a influência do estado perpétuo, pede ajuda ao seu marido. Olha que interessante. Eu tenho as 3 situações importantes lá, então, do crime do infanticídio. Eu tenho a mãe vai matar a criança, ela está sobre o bebê nasce ali logo após ela acabou de dar à luz a um bebê, ou seja, durante ou logo após, né, o nascimento da criança, e ela está ainda por influência do estado perpétuo. O que ela faz? Ela pede ajuda ao seu marido, José, solicitando que este traga uma faca bem afiada e contando a este o projeto do capeta. O marido aceita colaborar e entrega a ela a faca, ou seja, ele colabora. Ele sabe da condição da mulher, o estado perpétuo, né, da mãe, da situação do filho, do nascimento do filho com vida, e auxilia. Olha lá, então ele colabora. Então, na madrugada, ainda na maternidade, Maria leva a cabo seu plano diabólico e ceifa a vida do rebento. Neste caso,
tanto José quanto Maria respondem pelo crime de infanticídio. Olha que interessante, olha lá, ainda que José, obviamente, não seja mãe e não esteja sob influência do estado perpério, porque tal condição é uma circunstância elementar do delito, comunicando os demais agentes. Nós temos essa figura lá no artigo 29 do Código Penal, que, via de regra, não se comunica o fato, né? Exceto nessas circunstâncias. Se houver essa circunstância elementar de haver essa comunicabilidade com um agente causador e aquele que está participando, então ele vai responder pelo mesmo crime. Então, no caso, o que ele faz? Ele auxilia, José auxilia Maria, sabendo que ela está matando o bebê, né? Logo após o parto, e ainda está sob influência do estado perpério, né? Além de Maria responder pelo infanticídio, também José vai responder pelo infanticídio do 123, porque o elementar do tipo se comunicou. Ele, sabendo a condição de Maria, ele auxilia. Bacana? Então, responde também pelo mesmo crime. Então, lembrando que ele é no caráter de excepcionalidade. Aí, ó, esses três pontos que eu estou destacando aqui bem no começo, tem que estar de maneira conjunta, de maneira sinérgica. Olha lá. O tipo penal do infanticídio é a manifestação do princípio da especialidade, tendo em vista que possui três elementos especializantes, quais sejam. Então, eu tenho que ter essas três condições para que, de fato, haja tipicidade criminal de 123 do Código Penal. Primeiro, o sujeito ativo, mãe. Sujeito passivo, filho. Condição de tempo, durante, né, o nascimento ou logo após o parto, né? E a condição físico-psíquica da mulher, é a influência do estado perpétuo. Ou seja, eu tenho que ter os três elementos, né, especializantes para que, de fato, configure o infanticídio. Se eu não tenho um desses elementos, aí rechaçamos, né, o infanticídio, e a pessoa pode responder, por exemplo, no crime de homicídio, que aí, no caso da vida extrauterina, por exemplo, está no estado perpério, né? No caso em que ela, às vezes, não foi praticado pela mãe, né? Então, nós temos aí o matar alguém do 121 do Código Penal, questão do homicídio, e pode ser lá, né, entre as suas qualificadoras. Então, eu tenho que ter esses três princípios especializantes, no caso, para configurar o infanticídio. Caso não tenha um desses três princípios, né, pode responder por outro crime, que seja, por exemplo, o homicídio e não infanticídio. Bacana? Legal. Olha aí. Então, o infanticídio, gente, é um crime de execução livre. Estabelece que a conduta de matar consiste em uma ação ou omissão. Por exemplo, o que é o caráter, o ato comissivo, né? Por exemplo, eu coloquei lá asfixia, né? Ela pega a faca e perfura a criança, né? Então, no caso, entendo o bebê, né? O feto, durante o nascimento, né? E no caráter de omissão, por exemplo, a mãe com o dever de amamentar, ela deixa de amamentar a criança, né? Ou seja, para retirar a vida através dessa omissão de deixar de alimentar aquele bebê. Então, no caso, está no estado perpério, a mãe deixa de alimentar a criança e no caráter de omissão. Então, tem a natureza de comissiva ou omissiva. Beleza? Legal, né? Então, vamos lá. Vamos fazer uma questão, então, para a gente corroborar nosso conhecimento. Maria, olha lá, optou por ter um filho em parto normal. Assim que ele nasceu, o filho, ela não se conteve em alegria, ou seja, Maria ali estava feliz, né? Resolveu ter o parto normal e a criança nasceu. Porém, ao colocar o bebê no colo, olha lá, sob a influência do estado perpétuo. Primeira condição, Maria é mãe, né, do filho. Bacana. Maria está dando, está realizando a gestação pelo parto normal. Segunda situação, ela está sob a influência do estado perperal em uma fúria inexplicável, ou seja, questão físico-psíquica. Asfixiou propositalmente o próprio filho, que faleceu na mesma hora. De acordo com o Código Penal, a conduta praticada por Maria, olha só, pessoal, então Maria é mãe da criança. Ela está no estado perpétuo, né? No caso dela. Olha lá. E foi o quê? Logo após, durante ou logo após o nascimento do filho. Olha lá, em parto normal, assim que ele nasceu. Olha o elementar aqui. Assim que ele nasceu, mãe para com filho, e ela está no estado perpétuo. Então, de acordo com o Código Penal, a conduta praticada por Maria aqui não caracteriza crime, pois seu estado psicológico afasta a tipicidade. Não afasta o fato típico. Ou seja, amolda-se ao contrário, amolda-se a sua conduta lá no artigo 123 do Código Penal. B. Caracteriza o crime de homicídio privilegiado. Não, o 121, parágrafo 1º, não estabelece tal conduta.
Caracteriza o crime de infanticídio? Certinho, certinho, porque tem três os princípios especializantes. Maria é mãe, né, do filho que ela mata, ela está no estado puerpério e o fato ocorre assim que ele nasceu. Então, tem os três princípios especializantes que, de maneira conjunta, tornam o crime de infanticídio. D. Caracteriza o crime de homicídio doloso? Não, aqui nós não temos essa figura. Bacana? Então, letra C, o crime de infanticídio. Então, lembra sempre dessas três particularidades. Tranquilo, né, pessoal? Nós vamos trabalhar, então, algumas particularidades do crime de aborto, né? Um crime muito discutido no cenário democrático e republicano brasileiro, principalmente no que tange essas mudanças legislativas, né? Acompanhar os países desenvolvidos, como, né, essa abolição crimes que muitos países desenvolvidos retiraram em suas tipicidades penais a conduta de ser crime o aborto, né? Então, essa é um tema que sempre está sendo discutido na sociedade e principalmente no Supremo Tribunal Federal e no STJ. Então, vamos lá, aborto. Aqui, gente, o que visa o bem tutelado jurídico vem tutelar, né? A vida humana intrauterina. Então, o direito aqui no caso dela visa resguardar a vida intrauterina, ou seja, dentro do ventre materno da mãe. Se eu estou diante da vida extrauterina, tiraram na vida da pessoa, então eu não tenho o crime de aborto. Eu posso ter um infanticídio, dentro que seja durante, logo após o parto, no estado puerpério, a mãe para com o filho, ou, né, fora da situação do estado puerpério. Do infanticídio, o quê? O homicídio, o 121 e as suas formas, né, do homicídio. Então, o aborto, na verdade, visa garantir o direito à vida humana intrauterina, né? Nós chamamos de direito à personalidade, que já existe para o feto, né? Que já está dentro do ventre da mãe. Olha lá, para o direito penal, o início da vida intrauterina ocorre com a nidação, ou seja, com a implementação do órgão fecundado no útero materno. Então, para o direito penal, gente, essa vida intrauterina se dá com essa nidação, ou seja, que é a implementação do óvulo fecundado no útero materno. Então, esse é um ponto importante que a própria doutrina coloca para nós que tenhamos conhecimento. Bacana? Gente, quem é o sujeito ativo do aborto? Só pode ser a mãe, a gestante. Nós vamos ver também que o terceiro ele pode responder também, se tiver com o consentimento da mãe ou que não tenha o consentimento, né? Mas, via de regra, o sujeito ativo é a mãe, a gestante. Quem que é o sujeito passivo? Aquele que sofre aquela conduta? É o produto da concepção, ou seja, o embrião ou feto. Bacana? Lembrando, então, que nós vamos ver no artigo 125, 126, 127, pode haver também aquele terceiro, né? Por exemplo, o médico que realiza o aborto com consentimento ou sem o consentimento da gestante. Bacana? É um ponto para a gente destacar. Então, vamos lá. Aborto provocado pela gestante ou com o seu consentimento. Então, eu tenho aqui duas situações no CNE 24. Vamos lá. Primeiro, provocar o aborto em si mesma. Então, a mãe, ela provoca o aborto em si mesma. Ela é autora do crime. Ou, na segunda hipótese, ou consentir que o outro lhe provoque. Aqui, essa situação, primeiro, ela realizou o aborto, né? Ela provocou o aborto em si mesma. Ou, na segunda hipótese, ela consentiu que outra pessoa realizasse aquele aborto. Então, aqui esse crime então, é somente cometido pela mãe. O 124, quem responde é a mãe, somente a mãe. Pena de detenção de 1 a 3 anos. Para lá. Professores, se o médico, né, que a mãe a contratou, ajuda, entra como um partícipe, como coautor da conduta criminosa do aborto, vai responder pelo 124? Não. No caso, se tem o consentimento da mãe, ele vai responder pelo 126 e a mãe vai responder pelo 124. Ou seja, cada um responde por um artigo do Código Penal. A mãe, então, ela provocando o aborto em si, ou ela consentindo que seja realizado o aborto nela, ela vai responder pelo 124. E no caso que ela consentiu que outra pessoa provocasse, e esse terceiro realizou tal ato, né, de prática do aborto, ele vai responder pelo 126 do Código Penal e não o 124. O 124, quem responde é somente a mãe, né? E aquele terceiro, nesse caso inteiro, com consentimento, vai responder pelo 126. Nós vamos ver daqui a pouco que se não houver o consentimento da mãe, ele vai responder pelo 125. Inclusive, a pena é mais grave no caso em tela.
Então, vamos lá. O crime é que isso é punido de maneira dolosa. Se o aborto é culposo, a gestante não comete o crime, né? Então, no caso, tem que um aborto clínico, né? Que no caso, em tela, ela não provocou, né? A questão de algum problema de saúde, ela não comete o crime, né? No caso dela, há que se ter o crime na modalidade de forma dolosa. Bacana? Como que o crime se consuma? Olha lá, com a interrupção da gestação, com a destruição mesmo do produto da concepção, ou seja, a morte do nascituro. Lembra que nós falamos lá que pode haver um crime plurissubsistente, que há a situação da tentativa? Então, a tentativa é plenamente possível. Por circunstâncias alheias à vontade da mãe, não se consuma o ato delitivo. Então, pode ser tanto na situação consumada quanto na situação tentada. Então, lembrando, 124, quem vai responder é somente a mãe. Se ela consentiu que o outro provocasse o aborto, esse outro, via de regra, vai responder pelo 126. Se a mãe não consentiu e o outro realizou o aborto, vai responder esse outro, esse terceiro, pelo 125. Bacana? Então, nós temos aí fazer essa separação. Novamente, a mãe responde pelo 124. Aquele que realizou o aborto pelo consentimento da mãe responde pelo 126, o terceiro, o médico e tal. E se não tiver o consentimento da mãe, vai responder pelo 125. Inclusive, a pena é mais grave. Nós vamos ver aqui agora. Legal? Então, vamos lá. Aborto provocado por terceiro. 125. Provocar um aborto sem o consentimento da gestante. Olha a pena, pessoal, aqui ela é muito mais gravosa. Reclusão de 3 a 10 anos. Professor, por que aqui no caso em tela a pena é mais grave? Que aqui também, além de ser a vítima, o feto, né, vai ser também a mulher, no caso dela, porque ela também se torna vítima da situação, porque ela não dá esse consentimento, né? Ela não dá esse consentimento para que, de fato, realize o aborto. Então, por isso que a pena aqui ela é mais gravosa. Olha lá, nós até colocamos lá, nesse crime específico, também será vítima, que é o sujeito passivo do crime, a gestante, porque ela não deu esse consentimento, então ela também é uma vítima. Além da criança, ela é uma vítima. E olha que interessante, a própria doutrina estabelece. Se houver a morte, além da criança, do feto, da mãe, ele vai responder em concurso de crimes. Vai responder por homicídio e também por aborto, né? O homicídio praticado contra a mulher, se ela vier ao óbito, né? E vai responder, no caso, pelo aborto, ela é relacionada ao feto. Então, nós vamos ver que interessante, pode responder, inclusive, pelos dois crimes, no caso, em tela. Beleza? Show de bola. 126. Provocar aborto com um consentimento da gestante. Aqui, gente, olha que interessante. Lá no 125, nós vamos ver reclusão de 3 a 10, não tem o consentimento da gestante, por isso que a pena é bem mais grave. Aqui, ó, tem o consentimento dela. Lembra que lá no 124, ela consentiu? Ela provocou ou consentiu? Então, se ela consentiu, ela vai responder pelo 124. E aquele que provocou com consentimento dela, vai responder pelo 126. É o que nós estabelecemos aqui, ó. A gestante responde pelo 124 e o terceiro vai responder por esse delito, que é o do 126. Lembrando que aqui há o consentimento da gestante. Se não há o consentimento da gestante, ele responde pelo 125. Pode ser um médico, via de regra que é um médico, né, gente? A pessoa que tem uma habilidade, né, necessária que vai realizar tal conduta, né? Olha o que estabelece o 125, o parágrafo único do 126. Aplica-se a pena do artigo anterior, ou seja, lá no 125, que é aquela pena mais grave, que não tem o consentimento da gestante, de 3 a 10, olha lá, eu tenho algumas situações aqui específicas. Se a gestante não é maior de 14 anos. Olha só, então, se ela não é maior de 14, ou é alienada ou débil mental, ou se o consentimento é obtido mediante fraude, grave ameaça, ou seja, ameaça mesmo a sua integridade, a sua improbidade, ou provavelmente dito a violência, a prática da violência. Então, se for uma dessas circunstâncias específicas, não vai responder pelo crime, pela reclusão de 1 a 4 anos, vai responder pela reclusão de 3 a 10 anos. Olha que interessante. Então, nessa situação específica do 126, parágrafo único, não vai responder pelo crime do 126 mesmo, mas sim vai responder
pela reclusão de 3 a 10 anos, no caso do 125 do Código Penal. Bacana, gente? Então é importante destacar. E eu quero destacar aqui o menor de 14. Lá na prova, costuma colocar lá menor de 16, menor de 18, menor de 12, ou alienado ou débil mental, ou seja, a pessoa que não tem as suas faculdades mentais plenas. Beleza? Então fique atento às particularidades aqui do parágrafo único do 126. Olha aí, de maneira bem resumida, para que possamos entender. Então, o autoaborto provocou em si mesmo, né? Ela praticou o autoaborto. É crime? É. O autoaborto é crime. Nós vamos ver que as questões lá do 128 que não se pune, né, as situações da prática do aborto. Mas aqui o 124, ainda no Estado brasileiro democrático, configura crime, provocar aborto em si mesmo. Ou 124, na segunda hipótese, consentir que o outro provoque o aborto. O outro lhe provoque. Ou seja, ou ela provocou em si mesmo, ou ela consentiu que o outro lhe provoque. Lembrando que esse outro que provocou o aborto não vai responder pelo 124, não. Vai responder pelo 126. Olha lá. Provocar o aborto com o consentimento da gestante. Então, ele vai responder pelo 126. Agora, professor, se não tiver o consentimento dela, ele vai responder por qual crime? Pelo 125. Olha lá. Provocar o aborto sem o consentimento da gestante. Então, lembrando que aqui a conduta ela é mais grave, porque além de prejudicar, além de ferir a integridade, a incolumidade do feto, também o será da mãe. Lembrando que ele pode, inclusive, nós falamos, né, responder por homicídio e aborto se a mãe vier a óbito. Bacana? Então, olha lá, 124, 126 protege apenas o direito à vida do feto, do nascituro. A partir de que o do 125, além de proteger a vida do feto, né, vem buscar também garantir a integridade física e psíquica da gestante. Bacana? Porque não tem o consentimento dela, então busca garantir a vida da mãe e do feto. E nós temos aí, no caso 127, a questão de pena aumentada, né? Nós temos caput de forma qualificada, nós temos mais um aumento de pena. Olha lá. Nas penas combinadas, nos dois artigos anteriores, ou seja, o artigo 125 e 126, são aumentadas de 1/3. Olha lá, então nós temos aqui essa majorante. Aumentadas de 1/3, se em consequência do aborto ou dos meios empregados, para provocá-lo, não é isso? A gestante sofre lesão corporal de natureza grave. Ou seja, aquela previsão do parágrafo 1º do artigo 129. Então, se ela chegou a ter uma lesão de natureza grave, aumenta a pena de 1/3. E a pena vai ser duplicada se lhe sobrevém a morte. Ou seja, nós temos aí uma situação pré-ter dolo, né? Se tem a morte ali do caso em tela, né? Tanto questão lá do 125 quanto do 126, né? No caso da gestante. Tá. Então, se ela sofre natureza grave, né? Lesão corporal da natureza grave, 129 para primeiro. E se, por qualquer dessas causas, né, lhe sobrevém a morte, vai responder, a pena vai ser duplicada. Então, tanto a pena na situação do 125 quanto do 126. Então, tem a situação aqui do crime pré-ter dolo. Eu tenho o dolo antecedente e a culpa consequente, que é a natureza morte. Bacana? E sobrevém a morte. 128. Não se pune que, eu tenho uma excludente aqui de ilicitude, olha só, o aborto praticado por médico. Eu tenho duas circunstâncias dentro do princípio da legalidade que não haverá a punibilidade aqui daquele que praticou. Então, não se pune o aborto praticado por médico. Primeiro, o aborto necessário, ou também adotado pela doutrina e pelo Supremo, chamado aborto terapêutico. Primeiro, não há outro meio de salvar a vida da gestante. Então, se não há como salvar a vida dela, a própria doutrina coloca o STF, tem que ficar caracterizado que a interrupção da gestação é a única forma de salvar a vida da gestante, ou seja, é o único meio disponível para salvar a vida da gestante, né? Retirar a vida do feto, então não há que se ter a devida punibilidade. Olha lá. Necessário comprovar que a mãe está em perigo vital. E aqui, pessoal, tem o consentimento da mãe? Há necessidade de ter o consentimento da mãe? Não, porque aqui, na verdade, é a garantia do bem maior tutelado, que é a vida dela. Então, embora ali, no caso, ela vá retirar a vida do feto de sua
da gestante não precisa do seu consentimento, justamente na garantia da sua vida, da sua integridade, beleza? E a segunda situação, dentro do princípio da legalidade, é que tem essa, lá no rol mesmo, do artigo 128 do Código Penal, essa segunda situação, o aborto no caso de gravidez resultante de estupro, artigo 213 lá do Código Penal. Se a gravidez resulta de estupro e o aborto é precedido de consentimento da gestante ou quando ela é incapaz de ser o representante legal. Então, aqui no caso, gente, tem que ter o consentimento da gestante. Agora, se ela for incapaz, vai ser representada, ou seja, vai ser do seu representante legal. Então, gente, no caso de estupro, a doutrina coloca o chamado aborto humanitário, aborto sentimental, aborto ético e aborto piedoso. Lembrando que o aborto terapêutico é aquele que é a única possibilidade de salvaguardar a vida da gestante, a vida da mulher. Então, no caso de estupro, aquela conjunção carnal, ato libidinoso, a prática de violência, de ameaça, né? A pessoa, no caso, o estupro de vulnerável, ou estupro do 213 do Código Penal, é a prática do estupro, no caso, pode também retirar, né, a vida do feto e não será dada essa tipicidade criminal, ou seja, não há crime por prática do médico. Bacana? Olha que interessante que a doutrina coloca aqui. Aqui não exige lá a sentença do estupro, né? Ou seja, a pessoa foi condenada. Aqui só simplesmente se tiver registro na delegacia de polícia que foi realizada a vítima, né? Teve a prática do ato de estupro, o registro, né? Do registro de evento, no caso de Minas Gerais, né? De defesa social, foi praticado aquele registro na delegacia, já é necessário para que, de fato, comprove, né, o estupro. Não há necessidade que seja realizado lá a condenação daquele agente criminoso. Bacana? Então, é o entendimento do Supremo. Então, essas duas situações lá é o entendimento aqui do princípio da legalidade que você tem que saber. Primeiro, para salvaguardar a vida da mulher e no caso de estupro. Primeira situação, com o consentimento dela, né, ou se ela for incapaz, o seu representante legal. Então, essas duas hipóteses que pode haver, né, o aborto e que não será crime, no caso, exclui a ilicitude, né? O fato do crime é de fato ilícito, antijurídico, culpável. Exclui a ilicitude da conduta. Bacana? Bom destacar. Olha que interessante, nós temos aí dois pontos que eu quero destacar. O primeiro é o ADPF 54 2012. O que é o ADPF, professor? Arguição de descumprimento de preceito fundamental. Em 2012, houve uma decisão do Supremo Tribunal Federal, cujo relator dessa decisão foi o ministro Marco Aurélio de Mello, e delimitou o quê? Aborto de feto anencéfalo ou anencefálico. Quem são as pessoas? São aquelas pessoas, ou ela não tem cérebro, né? Na própria gestação lá, né? Durante lá foi feito esses exames, né? No feto, ele não tem cérebro, ou ele tem uma má formação cerebral, né? Aqui no caso em tela, não configura crime. Então, é mais uma forma, mais uma criação de uma exceção que extingue o crime, que não tira a punibilidade do agente. Então, no caso, o Supremo, desde 2012, por meio dessa ADPF 54, delimitou também que os fetos sem cérebro ou má formação cerebral, né, também no caso desse aborto, não configura crime. E a própria doutrina coloca lá uma interrupção da gestação em razão da inexistência de uma vida possível. Então, uma pessoa sem feto, sem cérebro ou uma má formação cerebral, é uma inexistência de uma vida possível. O Bruno Guilabert, como doutrinador do direito, fala que é uma interrupção terapêutica do parto. O que delimita a doutrina? Fala que foi o quê? Relativizado pelos princípios da proporcionalidade da dignidade humana em prol da proteção da mãe, né? Olha o que diz o professor lá, Kleber Masson, né? Delimita aqui que essa DPF autoriza a antecipação do parto e não o aborto. Olha que interessante, né? Então, no caso, não é um aborto, o entendimento dele, né? É uma antecipação do parto, porque aquele feto ele não tem aquela atividade cerebral, ele tem essa ausência de cérebro, uma má formação cerebral. Bacana? E outro ponto importante, foi um habeas corpus 2006, que delimita aqui que o remédio constitucional, ou seja, uma ação constitucional que visa garantir essa interrupção da gravidez pela mãe, né? No caso, por exemplo, do anencéfalo, anencefálico, está vendo que esse habeas corpus 2006, ele é antes dessa ADPS 54 2012, né?
Delimita que é por meio de um habeas corpus, olha que interessante, um habeas corpus, o que tange o direito à liberdade ambulatorial, essa constrição, essa ameaça, essa constrição à liberdade ambulatorial, a mãe pode impetrar um habeas corpus, de fato, para pleitear essa interrupção da gravidez, principalmente naquelas hipóteses, né, fora da hipótese do inciso 2, 1 e 2 do 128, principalmente a questão do anencéfalo ou anencefálico, ou seja, sem cérebro ou sem formação cerebral. Bacana? Então, é importante nós destacarmos aí que, além do caso para salvaguardar a vida da mulher, e no caso do estupro, nós temos uma situação que o Supremo entendeu como também que não viola o ordenamento jurídico, que não configura crime, as sessões do aborto ao anencéfalo ou anencefálico, né? Ou seja, sem atividade cerebral ou má formação cerebral. Bacana? Isso é entendimento do Supremo, gente. Via de regra, para a prova de vocês, policiais penais, vai cair o quê? Que o aborto necessário, o terapêutico, na primeira hipótese, para salvaguardar a vida da mulher, e a situação lá do aborto piedoso, né? A questão lá do estupro, né? No caso dela, a previsão do artigo 138, inciso 1º e 2º. Uma questão de prova para a gente treinar. Olha lá. O aborto é legalmente permitido, desde que praticado pelo médico, olha lá, se não há outro meio de salvar a vida da gestante. Olha aí. Então, eu estou tratando aqui do aborto, o quê? Necessário, aquele aborto terapêutico, no 128, inciso 1º. Bem como na hipótese de gravidez decorrente de estupro, denominado aborto humanitário, piedoso, né? Exigindo-se, nesta última hipótese, ou seja, do aborto de estupro, o consentimento da gestante ou quando incapaz do seu representante legal. Certinho, pessoal. Aqui é o 128, inciso 1º e o inciso 2º do Código Penal. Beleza? Olha aí, então, por fim, para a gente finalizar, o aborto é antes do nascimento, ou seja, visa a proteção da vida intrauterina. O infanticídio, além de ser praticado pela mãe, é durante ou logo após o parto, né? Tem que ter ainda o princípio especializante, que é o quê? O estado perpério, e, nos demais casos, o homicídio, do 121 do Código Penal, o matar alguém, né, as suas majorantes e as suas qualificadoras. Bacana? Pessoal, bacana. Espero aí ter passado conhecimento. Muito simples, né? Mas que requer, né, uma análise dessas particularidades para fins da sua prova. Show de bola? Um grande abraço e até a próxima aula. Valeu!